O seu sogro não te odeia. Na verdade, ele te testa. Você acha que ele só não vai com a sua cara? Não. Ele está te pesando na balança invisível dos homens que merecem ou não entrar na linhagem dele. Você não está indo jantar com a família. Você está entrando num campo de batalha. Ele não quer te conhecer. Ele quer te medir. Te medir como se mede um cavalo antes de comprar. Como se testa uma arma antes de confiar a própria vida a ela. Porque é isso que você representa agora. Uma possível ameaça disfarçada de genro simpático. O sorriso dele é um disfarce social. O julgamento é real. A cada piada que você força, ele está vendo o quanto você cede. A cada vez que você baixa os olhos, ele anota mais um fraco. A cada detalhe da sua postura, tom de voz, escolha de palavras, ele está lendo o seu histórico como um livro aberto. Você não está num relacionamento, está num estágio probatório. Ele sabe que a filha dele pode se encantar com um idiota. A função dele é separar o encantamento da competência. E se ele sentir que você é só boa conversa, você já perdeu. Ele vê você como um risco ao legado dele. Homens entendem de herança, não só financeira, mas a moral, a reputacional. Você, hoje, representa uma possível rachadura na estrutura da família que ele construiu por décadas. Ele não quer um genro legal, ele quer um bastião. Enquanto você tenta ser gente boa, ele avalia: esse cara aguenta proteger minha filha? Porque um homem sabe, o mundo é hostil, e ele quer dormir sabendo que entregou a filha dele para alguém que vai segurar o rojão sem chorar. O sogro é o guardião simbólico da reputação e estabilidade da família. É como um leão velho no topo da colina, avaliando se o jovem merece caçar no mesmo território. Se você não mostrar que tem dente, garra, disciplina, ele não te vê como aliado, te vê como o erro prestes a acontecer. Se você falhar, ele pode até sorrir, mas nunca mais te chamará de homem. E nesse silêncio, nesse olhar vazio, nesse cumprimento frio, você vai entender o que é ser aceito como presença, mas rejeitado como valor. E aí, ou você muda, ou some. Adum, a psicologia oculta do sogro. Você acha que ele te ouve quando fala? Ele te escaneia? Você acha que ele quer que você goste dele? Ele quer saber se pode confiar a filha dele nas suas mãos, ou se vai ter que resgatar ela depois. O sogro vê a filha como parte da continuidade dele, e você como ameaça ou aliança. Você não é só o namorado legal, você é o fator X que pode fortalecer ou destruir a árvore genealógica que ele ajudou a construir. E se ele sente que você é um ramo frágil, ele vai querer podar. Ele foi treinado a respeitar homens fortes, não agradáveis. O cara viveu o suficiente para saber que quem quer agradar todo mundo não protege ninguém. Ele quer ver se você aguenta dizer não, se sabe a hora de calar, a hora de agir. Você fala bonito? Ótimo, mas ele está vendo se você fala firme. Ele observa tudo, sua postura, decisões, falas, firmeza. No churrasco de domingo, ele testa seu humor. Na mesa do almoço, ele testa sua educação. Na forma como você olha a filha dele, ele mede seu caráter. Você acha que está relaxando, ele está analisando. Você não está conquistando simpatia, está sendo auditado. Ele é o auditor-chefe da cultura da família. E sabe o que o auditor faz quando encontra algo instável? Rejeita, sem explicação. Um sogro não te respeita por padrão. Ele te suporta até que prove valor. No começo, ele não te odeia. Ele apenas não vê motivo para te incluir no legado ainda. A família da mulher é território político. Você é um estrangeiro tentando cidadania. E não se ganha cidadania só com boas intenções. Se ganha com entrega, provas e vigilância constante. A sua função é ser útil ou ser descartável. Você pode ser o braço que fortalece ou o parasita que ele quer extrair discretamente. Se você entendeu que está sendo avaliado em silêncio, curte e se inscreve agora. Esse vídeo pode acordar outros homens que ainda acham que bom coração resolve. Não resolve. Jogo é jogo, e você está sendo testado antes mesmo de saber que o jogo começou. Ato 2. O respeito forçado. Tolerância disfarçada.
Você acha que ganhou um espaço porque ele sorri para você? Não se engane. O sogro é cordial porque a filha dele exige, não porque ele te admira. A presença dele ao seu lado é um protocolo, não um abraço. A neutralidade dele não é passividade, é espera por um erro. Ele se cala para ver o que você faz no silêncio. Ele finge não ouvir, mas memoriza cada deslize que escapa da sua boca. Ele está de tocaia e só precisa de uma razão para confirmar o que já suspeita. Esse cara não é homem suficiente. Ele mede seu valor com frieza, estabilidade, firmeza, direção. Você está se achando carismático? Ele quer saber se você paga as contas, se aguenta a pressão, se tem uma bússola moral, ou se muda de ideia como quem muda de roupa. Porque para ele, homem sem direção é um risco ambulante. O mínimo deslize e ele guarda o nome fraco, instável, mole. Não precisa errar feio, basta hesitar. Um comentário imaturo, uma reclamação covarde, um plano sem pé nem cabeça. Ele não discute, ele anota. E a ficha vai para o arquivo de não confiável. Ele testa a sua paciência para ver se você explode como um moleque. Vai provocar, vai cutucar, e se subir o tom, perdeu. Se humilhar demais, também. O respeito dele vive no limite entre a calma e o controle. Ele ouve sua conversa, analisa seu emprego, vigia seu caráter. Cada reunião de família é um escaneamento. Ele quer saber se você é só mais um esperto tentando se dar bem ou se tem substância. E acredite, ele sente cheiro de impostor antes mesmo de você abrir a boca. Ele é o espelho que reflete o que você tenta esconder de si. Insegurança, falta de direção, medo de não ser aceito. Tudo que você disfarça com simpatia, ele enxerga. E se ele vê fraqueza onde a filha vê paixão, ele vai fazer de tudo para colocar um fim nisso. Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Ato 3. O que ele realmente quer ver em você? Agora chega de mimimi. O que o sogro realmente quer? Ele quer saber se quando o caldo entorna, você continua de pé. Se a vida apertar, você reclama ou resolve. Se a filha dele chorar, você acolhe ou desmonta junto. Se o mundo virar, você vira junto ou se mantém firme. Ele quer ver se você tem controle emocional sob pressão. Não é o quanto você sorri, é o quanto você aguenta sem cair. Homens não ganham respeito por serem doces, ganham por manterem a estrutura quando tudo desaba. Quer saber se você consegue ser firme sem ser histérico. Firmeza não é gritar, firmeza é ser âncora. É dizer não com serenidade, é olhar no olho com clareza. É manter postura mesmo quando os outros estão perdendo a cabeça. Quer ver se você é um homem com direção, um Zé que vive pela filha dele. Ele não quer um homem que gire em torno dela. Ele quer um homem com um norte, com visão, com um propósito. Porque só um homem que sabe para onde vai é capaz de levar alguém junto. Quer saber se você segura a onda financeiramente ou é mais um dependente emocional. Não é sobre ser rico, é sobre não ser um fardo. Ele quer saber se você pesa ou sustenta, se sua presença resolve ou só complica. Ele quer saber se você é confiável quando o mundo cai. Porque casar é fácil, difícil é aguentar pancada sem quebrar a palavra. Ele quer saber se você é rocha ou areia movediça. Mais do que tudo, ele quer saber: esse cara vai proteger ou adoecer minha filha? Vai ser abrigo ou mais uma fonte de trauma que ela vai ter que curar depois? E ele não vai te perguntar isso. Vai te colocar em situações para te observar. Vai criar pequenos testes, pequenas tensões. E em cada uma, ele vai anotar: esse cara é recurso ou risco? Comenta aí, não tô aqui para agradar. Se você entendeu que respeito se impõe,
E não se pede. Escreve essa frase agora e compartilha com quem ainda acha que sogro é só um detalhe do relacionamento. Ele é o primeiro obstáculo real do jogo. Ato 4. O erro fatal. Tentar ser o genro legal. Você chega na casa da família dela como se estivesse entrando num processo seletivo. Sorriso treinado, palavras cuidadosas, postura ensaiada. Você acha que está sendo inteligente, mas o sogro vê fraqueza disfarçada de educação. Você se curva, sorri demais, fala como se fosse um candidato em entrevista. Tudo o que você diz parece ter sido calculado para agradar. Você acha que isso transmite respeito, mas transmite uma coisa só: medo de rejeição. Essa atitude soa fraca e o sogro perde o respeito. Ele não é burro. Ele sente quando um homem está sendo verdadeiro e quando está se vendendo. E um homem que tenta se vender demais automaticamente desvaloriza o próprio preço. Quem tenta agradar demais transmite medo de perder. E homens com medo não são vistos como protetores, são vistos como carga emocional. Ele pensa: se esse sujeito tenta me agradar assim, o que será que esconde? Ele não quer um gente boa, quer um homem que aguente ser impopular, que saiba manter o próprio eixo mesmo quando o ambiente não está favorável. Ele quer alguém que não muda a essência só para ser aceito, porque só quem aguenta ser rejeitado é digno de respeito. Você quer ser aceito, ele quer ver se você suporta ser rejeitado. Esse é o ponto de ruptura que você não entendeu. Enquanto você tenta ganhar ponto, ele está observando sua reação ao silêncio, à indiferença, ao teste velado. E se você se desmancha, o veredito é claro: ainda é um menino. Você acha que está ganhando pontos, mas está rebaixando sua autoridade. Ser simpático demais enfraquece a sua presença. Você passa de possível líder para mais um que quer agradar. E isso mina o respeito, não só do sogro, mas de toda a família. Ser agradável demais é o cartão de visita dos homens inseguros. E a insegurança tem cheiro, tem gesto, tem tom de voz. O sogro sente, a filha percebe, e você, sem saber, vai sendo colocado no rótulo que mais destrói a imagem de um homem: o cara bom, mas fraco. Ato 5. Estratégias do homem que impõe respeito. Respeito não se mendiga, não se conquista com simpatia, se impõe, com postura, com direção, com presença. O homem que impõe respeito diante do sogro não é o mais falante, nem o mais engraçado, é o mais centrado. Ele fala pouco, mas o que fala tem direção. Não gasta energia tentando ser ouvido. Ele fala quando é necessário. E quando fala, transmite clareza, propósito, senso de realidade. As palavras dele carregam o peso de quem sabe o que está dizendo. Não tenta agradar, se posiciona com convicção. Se concorda, é com autenticidade. Se discorda, faz isso sem desrespeito, mas sem medo. Ele não negocia seus princípios para comprar aceitação. Não entra em discussões banais, usa o silêncio como espada. Ele não reage a provocações pequenas. Ele entende que quem precisa responder tudo está sempre na defensiva. O silêncio dele pesa mais do que o argumento de muitos. Demonstra estabilidade emocional, financeira e espiritual. Ele não precisa parecer forte, ele é forte. Não se desequilibra por pouco. Não vive de aparência nem ostentação. Tem estrutura, tem calma, tem visão de longo prazo. Quando fala da filha, fala com responsabilidade, não bajulação. Não a trata como um troféu, tampouco como uma obsessão. Ele demonstra que está ali para somar a vida dela, não para usá-la como apoio emocional. Ele entende que está sendo observado e se porta como quem tem o que perder. Sua postura é madura, porque ele vive como homem de missão.
Ele sabe o valor da confiança e age como quem carrega um sobrenome, não só um nome. Esse é o tipo de homem que o sogro respeita. Não porque é perfeito, mas porque transmite uma mensagem silenciosa. Eu não vim pedir permissão, eu vim construir. E quem quiser caminhar junto será respeitado. E no final, o sogro entende. Se minha filha está com ele, ela está protegida. Ato 6. O que o sogro teme em silêncio. O sogro não diz tudo o que pensa, mas não se engane. Ele pensa muito mais do que fala. Por trás do silêncio, dos gestos formais, dos sorrisos educados, existem medos que ele carrega e jamais vai te confessar. Ele tem medo da filha se tornar refém de um homem emocionalmente fraco. Um homem que parece maduro, mas desmorona diante de pressões comuns da vida. Ele sabe que um homem fraco pode fazer a filha dele viver num campo minado emocional. Ele teme ver a família dele contaminada por um moleque instável. Alguém que entra pela porta da frente, conquista sorrisos, mas aos poucos mostra descontrole, indecisão, vitimismo. Ele não quer ver a energia da casa sendo drenada por alguém que exige mais do que entrega. Ele teme que você precise mais da filha dela do que ela de você. Esse é um sinal claro de desequilíbrio. E quando ele percebe que você busca nela um suporte emocional, financeiro ou psicológico, ele ativa o alarme interno. Esse cara vai sugar. Ele teme que você seja só mais um bonitinho sem estrutura. Boa aparência, papo leve, sorriso fácil, mas sem direção, sem maturidade, sem consistência. Ele já viu isso antes e sabe exatamente onde termina: frustração e lágrimas. Ele teme que sua filha sofra calada e ele tenha que intervir. Esse é o pior cenário para ele. Ver a filha tentando sustentar um relacionamento enquanto você afunda. E ele assistindo de longe até o dia em que não poderá mais ficar calado. Ele teme que você seja só fachada e que quebre na hora do aperto. Que você se mostre calmo, mas fuja no primeiro conflito sério. Que você prometa muito e entregue pouco. Que você seja bonito no início e problemático no final. Ele quer ver que você é um pilar, não mais um peso. Um homem que carrega, não que exige. Que constrói, não que suga. Que permanece mesmo quando tudo em volta balança. É por isso que ele observa em silêncio. Não é desconfiança gratuita. É proteção ativa do que ele levou uma vida inteira para construir. Ato 7. A masculinidade que ele respeita. O sogro pode até sorrir para todos, mas só respeita alguns. E esses poucos têm algo em comum. Não pedem respeito. Vivem de um jeito que o impõe naturalmente. Ele respeita quem cuida sem pedir medalha. Homem que protege, provê e organiza, mas não vive se promovendo por isso. Que faz o que tem que ser feito, não porque quer reconhecimento, mas porque entende a responsabilidade como parte de quem ele é. Ele respeita quem tem metas claras e não vive no improviso. Homem que sabe onde quer chegar. Que não acorda todo dia esperando que a vida decida por ele. A falta de rumo é um sinal de risco. E ele reconhece o peso de um homem que se guia por princípios e visão. Ele respeita quem não terceiriza a responsabilidade nem foge de tensão. Se tem um problema, assume. Se comete um erro, corrige. Não joga a culpa nos outros. Não se esconde atrás de desculpas. Ele encara. Ele resolve. Ele respeita quem ama sua filha sem submissão, mas com direção. Não se dobra para cada opinião dela, mas também não a trata com frieza. Ele lidera com equilíbrio, sabe ouvir, sabe decidir. Ama com força e não com dependência. Ele respeita quem fala com firmeza sem parecer um tirano. O tom de voz é sereno, mas carregado de verdade. Não impõe gritando. Impõe pela coerência. Porque quem vive o que fala não precisa forçar. Ele respeita quem é respeitado por outros homens. Isso pesa. Homem que carrega credibilidade entre seus pares. Que inspira, que os outros consultam. Porque o respeito dos iguais
valida o valor de um homem em silêncio. E, acima de tudo, ele respeita quem não precisa provar nada, porque vive como prova viva. A masculinidade que impõe respeito não é performática. É sólida, tranquila, inabalável. Não precisa se exibir. Ela simplesmente se mostra, nos detalhes, na postura, no modo de viver. E quando o sogro reconhece isso, ele para de testar. Porque ele entende: minha filha está com um homem, não com uma promessa. Ato 8. A construção do respeito silencioso. Respeito de verdade não chega com fogos, chega com silêncio. Não vem estampado em elogios, tapinhas nas costas ou discursos emocionados. Vem quando o sogro para de te olhar como um risco e começa a te ver como uma estrutura. O respeito dele não vem com elogio, vem com ausência de crítica. Ele não precisa dizer que te respeita, ele apenas não precisa mais te testar. O silêncio dele muda. Não é mais o silêncio da análise, é o silêncio da confiança. Ele para de te observar com desconfiança e começa a considerar sua palavra. Você passa a ser ouvido de verdade. Sua opinião deixa de ser tolerada e passa a ser considerada. Isso não é gentileza, é reconhecimento. Você vira referência de homem, não só como namoradinho da filha. Aos poucos, ele menciona você em conversas com outros, não como um jovem simpático, mas como alguém que sustenta, alguém que está construindo algo concreto. Você começa a ser chamado para as decisões, não só para o almoço de domingo. Estão te testando? Não mais. Agora estão te incluindo. Você deixou de ser visita, virou parte do círculo de influência. Você entra na família como um nome com peso, não como um sorriso simpático. E isso não se compra, não se força. Se conquista no dia a dia, no silêncio, na firmeza, na constância, sem autopromoção, sem busca de aprovação. Ele passa a confiar sua filha em paz, não por medo, mas por respeito, porque sabe que ela está com alguém que não depende dela para existir, mas que a escolhe todos os dias com maturidade, estrutura e direção. Ele dorme tranquilo, e isso vale mais que qualquer discurso. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Essa é a base. Esse é o código invisível. O respeito não é um prêmio. É o resultado natural de quem vive como homem, mesmo quando ninguém está olhando. Ele não quer te odiar. Ele quer te respeitar. Você entendeu tudo errado se acha que precisa ser amado. O sogro não precisa gostar de você. Ele precisa confiar. Confiar que, quando a porta fechar e a tempestade vier, você permanece de pé. Não por vaidade, mas porque foi moldado para isso. Não tente ser amado, tente ser indispensável. Ser amado é fácil, basta ser gentil, sorrir e não incomodar, mas isso não constrói nada. Ser indispensável exige estrutura, exige que sua presença seja sentida até no silêncio. Ser aceito é consequência, não objetivo. Se você mira a aceitação, vira um produto. Se você mira a construção, vira um pilar. E pilares não precisam ser aplaudidos, eles apenas sustentam. E isso basta. Pare de viver como quem pede uma lidação. Viva como quem sustenta a presença. Seja o tipo de homem que entra num ambiente e muda a energia sem dizer uma palavra. Não porque tenta impressionar, mas porque carrega substância. E substância não se explica, se percebe.
O sogro representa a sociedade, e a sociedade só respeita quem impõe. Impor não é gritar. Impor é estar tão alinhado por dentro que os outros ajustam o comportamento automaticamente. É ser coerente, mesmo sob pressão. É mostrar, sem palavras, que você não depende da aceitação de ninguém, porque você já se construiu por dentro. O caminho existe, mas ele exige sangue frio, firmeza e vigilância. Não é sobre vencer uma disputa, é sobre se tornar alguém que dispensa disputa, porque já é reconhecido como estrutura. Comece agora. Desista de agradar. Comece a edificar. Construa uma postura que não se dobra a sorrisos ou rejeições. Construa uma vida que não pede explicações, ela prova por si. Porque no fim, o sogro não quer competir com você. Ele só quer ver se a filha dele está com um homem ou com um dependente emocional disfarçado de parceiro. A escolha é sua, mas a leitura dele já começou. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina, de algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.